Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne. Capítulo 79. O que é a armadura de Deus? Parte 5, questão número 3. Salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17, parte A. Muitos cristãos não têm segurança quanto à própria salvação. Com a menor acusação de Satanás, eles ficam inseguros, perguntando-se se são ou não justos diante de Deus. Paulo instrui-nos a jamais questionar nossa salvação. O apóstolo disse: a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através de seu sangue, de volta à presença de Deus. E vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, convictos das boas novas de que Jesus morreu por vocês, e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Colossenses 1, do 20 ao 23, Bíblia Viva. Irrepreensíveis e inculpáveis. Para reafirmar nossa posição com Deus, Paulo informou-nos que Cristo, no corpo de sua carne pela morte, apresentou-nos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Colossenses 1, 22. Esse mesmo apóstolo assegurou-nos que o Senhor quer confirmar nossos corações irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai. 1 Tessalonicenses 3,13. Sentir insegurança espiritual e incerteza diante de Deus é um dilema de muitos séculos. Algumas igrejas ainda ensinam que pessoa alguma pode ter certeza de que está salva. Pode apenas torcer para que, no final, isso aconteça. João disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14, parte A. Se não estivermos certos disso, não poderemos ficar firmes contra as armadilhas, mentiras e acusações do diabo. Efésios 6,11. Referimos-nos ao fato de lutar contra principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Esses poderes não estão dentro da igreja, mas no mundo sem Deus, ao qual devemos ir e testemunhar do Evangelho de Cristo. Atos 1,8, Atos 5,32. Testemunhando aos perdidos. Ao testemunhar do Evangelho, olhamos para as pessoas e lhes dizemos que Cristo carregou o pecado delas. Ele as ama e pagou totalmente pela salvação delas. Falamos isso ousadamente e com fé, pois, como Paulo disse, a única condição é que vocês creiam na verdade, convictos da boa nova de que Jesus morreu por vocês, nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Colossenses 1, 23, parte A, Bíblia Viva. Se não estamos seguros quanto à nossa salvação, viveremos em constante indecisão espiritual, vacilantes e suscetíveis às ciladas de Satanás. Nessas condições, não seremos convincentes em nosso testemunho aos outros. Para ser uma testemunha de Cristo, pregar as boas novas aos perdidos, onde o inimigo reina como dominador das trevas, temos de tomar o capacete da salvação. Efésios 6,17. Plenamente convictos da justiça de Cristo. Em outras palavras, precisamos ter plena convicção de nossa salvação, estar com nosso coração em paz, confiar naquilo que Cristo fez por nós e crer que estamos diante de Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 22. Tomar o capacete da salvação significa termos confiança em nosso direito de estar perante Deus. Desde que ouvimos as palavras de Cristo e cremos em Deus que o enviou, possuímos a vida eterna e não entramos em condenação, mas passamos da morte para a vida. João 5, 24. Cremos nisso. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3,21. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2,28, parte A. Conhecer as Escrituras, crer no Evangelho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27,1. Eis que Deus é a minha salvação.
Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Salvos pela graça por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, do 8 ao 10, parte A. E seja achado nele, não tendo mais a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. Jesus disse: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24, parte B. Não há mais condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 34 e 35, parte A. Redenção pelo sangue de Cristo. Porque foste, ou seja, Cristo, morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5, parte C. O Senhor Jesus disse: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, parte C. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2,21, parte B. Nosso Salvador é fiel. João garantiu-nos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Ele ainda nos lembra que Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. O testemunho de Paulo em uma cidade supersticiosa. O apóstolo Paulo entendia o que era o combate da fé. Ele esteve num grande aerópago em Atenas e testemunhou de Cristo diante de pessoas extremamente supersticiosas. Atos 17:22. Dominadas por principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais do mal. Ele disse aos atenienses: O Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido ou adorado por mãos de homens, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração. Paulo exortou para que buscassem ao Senhor e o achassem, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Somos também sua geração. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E então ele testificou naquele anfiteatro pagão que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, do 24 ao 31. Em um ambiente daqueles, Paulo estava combatendo o combate da fé diante de principados, potestades e forças espirituais do mal. Esses poderes não estão dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, nem no meio dos crentes. Eles estão do lado de fora, no mundo perdido dos não salvos, o qual não conhece a obra redentora do nosso Salvador. Paulo exortou os seguidores de Cristo
a estarem armados para o ministério de testemunhar ao mundo perdido e ficarem firmes diante de trevas perversas e dos poderes espirituais do mal, a fim de resistir às armadilhas do diabo. O ministério da reconciliação. O apóstolo tinha um quadro muito claro. Para ele era vital que os cristãos entendessem como Deus nos tem reconciliado consigo mesmo por Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,18. Essa é a nossa salvação, a qual já foi consumada. Agora temos paz e cremos no fato de que aquilo que Cristo fez foi suficiente para salvar-nos. Acreditamos nos méritos dele para nossa salvação, não nos nossos. Então, ao tratar da nossa reconciliação, a Bíblia fala sobre o próximo passo, que é o nosso ministério, dizendo que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, parte B. Reconciliando não cristãos com Deus. A função dos cristãos na família de Deus é ser testemunha de Cristo e reconciliar pessoas com o Pai. Esse ministério está agora confiado às nossas mãos. 2 Coríntios 5,19, 1 Tessalonicenses 2,4 e 1 Timóteo 1,11. Paulo sabia disso, por isso ele nos exortou: não se esqueça de vestir o capacete da salvação. Em outras palavras, ele queria que estivéssemos seguros quanto à nossa posição diante de Deus, a fim de que Satanás não nos acuse, minta para nós, blefe, confunda-nos ou derrote-nos com suas astúcias.